O 12º tema é a evolução da mão invisível. Adam e Darwin e Malthus. E isso apareceu tudo na Inglaterra e foi sintomático, porque a Inglaterra precisava crescer esmagando os povos. E aí Adam Smith deu autorização dizendo que pode fazer o que quiser, faz bagunça na mesa que depois a mão invisível vem limpar. Pode emporcalhar a casa que a mão invisível vai limpar. Pode roubar os povos e as nações que a mão invisível vai consertar tudo. Então ele deu autorização mental a todas essas safadezas inglesas. E eu tenho malhado muitos ingleses, eles merecem, mas por outro lado eles são literatos formidáveis, maravilhosos. Eu leio muitos livros daqueles carinhas lá. E é fantástica a literatura dele, depois nós vamos falar disso. Mas por enquanto eu estou falando mal. Darwin inventou a questão a luta pela sobrevivência, seleção natural com a luta pela sobrevivência do mais apto. Esqueceu o auxílio, a ajuda. Conforme eu já disse, a luta está anunciada por Darwin e a ajuda está sendo feita por aí, tudo quanto é lugar, inclusive por ingleses, pelos grão-bretões, ingleses, escoceses, irlandeses e galeses, muita gente boa ajudando através do mundo, as atrapalhadas do outro lado, do lado lutador, do lado boxeador. Eles têm feito muita coisa boa, que é preciso destacar também, o lado bom da Grã-Bretanha. E veio Malthus dizer que os pobres eram umas porqueiras, eles iam multiplicar igual coelho e ia danar o mundo. O que o Clube de Roma, a Middles, né? Dana Middles, do Clube de Roma, no limite do crescimento, retratou muito tempo depois, quer dizer, os pobres é que são culpados. Nós ricos consumimos pra caramba e agora os pobres também estão querendo consumir. Então nós precisamos vigiar os pobres porque há limite para essa ganância deles. Os pobres são muito fominhos. Então vamos colocar limite nesse crescimento aí deles, mas não dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, etc. e tal. Só dos pobres, porque os pobres são perniciosos. Os pobres querem ser como os ricos. Os pobres são danados. Eles são muito tinhosos. Eles querem dignidade também. E é uma coisa que nós temos que vigiar e punir. Então, a mão invisível de Adam Smith, junto com a luta pela sobrevivência do mais apto de Charles Darwin, com o crescimento exponencial de Malthus, dos pobres querendo comer, engolir toda a comida dos ricos, colocando aqueles nobres em perigo, foi uma coisa muito daninha para o mundo, só que ninguém contou isso, como sempre as pessoas estão atrasadas nessa contagem. Não teve um livro que juntasse todas as características perniciosas do crescimento inglês no século XVIII, XIX e XX, quando eles foram refreados pelo aparecimento dos americanos e dos outros europeus. Então é preciso que alguém conte, algum acadêmico deve se sensibilizar e contar essas características, não só essas, juntar as demais. O que catapultou os Estados Unidos da Europa, que é a Inglaterra, a condição de superpotência deles, Império Mundial. Eles destroçaram, nos termos dos petistas, eles tratoraram o mundo, passaram por cima, aquela avalanche inglesa baseada nessas autorizações de Adam Smith, Darwin e Malthus. Ou seja, Malthus estava dizendo o seguinte: os pobres vão engolir tudo. Eles crescem igual rato, igual coelho, e vão engolir tudo. Então é preciso refreá-los. E ninguém contou isso, como que Indira Gandhi veio
a malthusiana da Indira Gandhi e outros que foram punir os pobres na irresponsabilidade deles de fazer filhos. Tudo isso precisa ser mostrado.